E tão importante quanto uma frota moderna e sustentável é que, de fato, o sistema de transporte público atenda aos interesses da população. Um transporte público eficiente é sinal de qualidade de vida. Bom, aí ainda no tema do transporte público, a gente mostra para você, a gente falou inclusive no início do jornal, queríamos comentar sobre a situação das ciclovias aqui de São José. Nossa cidade tem quase 200 quilômetros de ciclovia e a gente chamou o repórter João Delfino para apurar essa situação para a gente. Não é isso, João? Boa tarde. Olá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. O assunto agora por aqui é o sistema cicloviário de São José dos Campos, que atualmente tem quase 200 quilômetros de extensão. Será que essa quantidade é o suficiente para atender os ciclistas da nossa cidade? Para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Paulo, esses quase 200 quilômetros, né? Eles são suficientes para atender todo mundo? Boa tarde. Olha, é difícil você avaliar a suficiência de um sistema cicloviário, porque as cidades são muito diferentes uma das outras. O que a gente tem é que essa quantidade de sistema cicloviário pela população que São José tem, quando a gente compara com outras cidades, São José é um dos melhores sistemas cicloviários do Brasil. Então esse tamanho dessa malha cicloviária para a população existente está entre ali as principais cidades com o melhor sistema. E esses quase 200 quilômetros são divididos em algumas categorias, né? Ciclovias, ciclofaixas, como que é feita essa divisão? São 4 dispositivos básicos. A gente tem a ciclovia, que é um exemplo como esse que a gente está, onde você tem uma segregação do trânsito de bicicletas, uma segregação física. A gente tem a ciclofaixa, que é quando você usa um pedaço da pista e sinaliza essa parte específica para as bicicletas. A gente tem as ciclorotas, onde você tem um caminho sinalizado, mas a bicicleta divide o espaço com os carros. E você tem o passeio compartilhado, onde a bicicleta divide esse espaço com os pedestres. E como que o poder público, né, a gestão da cidade, eles se atentam para a construção dessa malha cicloviária, né? Que critérios precisam ser levados em consideração? Olha, tem critérios técnicos de construção, então você tem dimensões mínimas, tem o padrão de sinalização, isso é previsto nos manuais. Agora, não existe um critério para determinar se uma via é obrigatória ou não ter ciclovia. Em São José dos Campos existe uma lei municipal que determina que toda nova via ela precisa ser dotada de ciclovia. Em geral, a prefeitura ela tem que analisar a demanda, analisar aonde tem espaço, analisar as oportunidades de construção e se aproveitar dessa dinâmica da cidade. A cidade é um organismo vivo que vai se modificando, então isso vai acontecendo conforme a necessidade e a viabilidade desses trechos. E a cidade tem ainda locais que precisam de mais atenção para nessa questão do sistema cicloviário? Olha, a cidade em geral ela é muito bem servida, né? Você tem aí grandes conexões com grandes sistemas. Por exemplo, você consegue sair lá do fundo do Urbanova e chegar ao Campos Alemães todo por sistema cicloviário. Hoje em dia você consegue sair da região central de São José e ir para Jacareí, por exemplo, né? A primeira ciclovia que interliga duas cidades. Então a gente tem alguns problemas na região leste, até por conta de conexão com a região central, né? Tem uma dificuldade a mais. Então, assim, de uma forma geral a cidade está bem servida, mas a questão da conexão, principalmente da região leste com a região central, é o maior desafio hoje. E aquelas ruas que não tem espaço, por exemplo, para ter a ciclovia? Todas as ruas, todos os locais precisariam de uma ciclovia? Olha, acima de tudo, né, é impossível você conseguir colocar sistema cicloviário em toda a malha viária de um município. Então, acima de tudo, é a convivência harmônica entre as pessoas, né, o respeito, o compartilhamento do espaço público, tudo isso que tem que estar na consciência das pessoas para que você proporcione uma convivência harmônica e segura. Então, não dá para ter ciclovia em todo lugar, por isso o bom senso e o respeito precisam prevalecer. Tá certo, obrigado, Paulo, pelas suas informações. É isso, para os ciclistas e também para os motoristas, né? O que sempre vai prevalecer é o respeito, mas a nossa cidade é referência no sistema cicloviário. Volto aí ao estúdio. Isso aí, muito obrigado pelas informações, viu, João?